o cinema brasileiro é um cinema de herdeiros. O audiovisual não é só essa faceta industrial, comercial, né? O audiovisual é uma forma de expressão artística, a gente tem diversos formatos, diversas possibilidades de atuação nisso. Na inércia, ou do jeito que a sociedade funciona, vai nos excluir, porque a gente vive numa sociedade racista, existe todo um sistema de hierarquias sociais, econômicas e de poder no geral, que é um afunilamento e que demanda marcador hierárquico, e a raça é um marcador hierárquico fortíssimo no nosso sistema político-econômico. O cinema em si, ele também tem um alto custo para você conseguir fazer a sua profissionalização. E isso já é um precedente excludente para profissionais negros. Ele ainda não olha a formação e a capacitação de profissional, mas eles exigem que esses profissionais tenham. Então é uma conta que não fecha. A sociedade exige que essas pessoas tenham formação, tenham profissionalização, mas ninguém também está se empenhando para fazer com que isso aconteça. Tantas foram as vezes em que vimos pessoas negras mostradas de forma estereotipada na TV, no cinema. É preciso mudar esse cenário e construir um outro imaginário. E não faremos isso sem a ampliação de participação de pessoas negras em toda a cadeia do audiovisual brasileiro. E se queremos construir uma memória de negritude, não há outra forma de discutir representação, senão discutindo também os meios de produção do nosso audiovisual. Em 2016, apenas 2% dos diretores e roteiristas de filmes brasileiros eram negros. No mesmo ano, 75% eram brancos. Estudo da UERJ, com base em dados da Ancine, apontam que, num período de 95 a 2018, apenas 2% dos filmes de maior público foram dirigidos por homens negros em premiações do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E homens negros venceram apenas 9% na direção e nenhuma mulher negra chegou a ser indicada nessa categoria. Quando a gente vai olhar também outros grupos raciais que são minoritários na sociedade, como o grupo de indígenas, a gente não conseguiu compor nem 1% do percentual de diretores e roteiristas e também dos elencos. Então, eles acabam que nem entram nessas análises, mas justamente essa ausência deles também é importante ser pensada. Eu não encontrei parentes indígenas aqui, por exemplo, tem uma galera fazendo cinema dentro de território indígena, que na verdade as pessoas precisam aprender quem é a gente, né? Porque se a gente não movimentar, não criar esses espaços, possam ser que essas trocas nunca existam. Adentrar o mercado audiovisual não foi fácil. Foram anos realmente tentando algumas possibilidades de trabalho. Por anos, as negativas eram sempre constantes. Por mais que houvesse todo o conhecimento, por mais que houvesse toda a potência criativa e produtiva, ainda assim, ser negro no Brasil é você passar realmente por processos que te excluem e por muitas vezes te afastam dessas oportunidades. E isso é preocupante demais, assim, preocupante demais se a gente pensar que somos o país mais negro fora da África. Isso não só do ponto de vista de empregabilidade ou de quem está ali nas posições de decisão para a construção da narrativa, mas, sobretudo, porque o audiovisual, na sua particularidade, assim, ele faz parte do que a gente reforça e do que a gente propõe para o imaginário coletivo. Eu sou uma pessoa que, entrou querendo ou não, no audiovisual, sobretudo do cinema, né? Através de um trampo braçal. E aí eu sempre percebi que nunca tinha quase nunca tinha pessoas pretas, né? Nos departamentos. No departamento de arte, poucas pessoas pretas. Os projetos, eu via, chegava as equipes, bem poucas pessoas pretas. Às vezes era 1 ou 2. Querendo ou não, o audiovisual eu entendi agora muito mais que é uma disputa de narrativa, né? Então, como que faz para disputar a narrativa? Vai ser só a narrativa das pessoas que estão tendo esses acessos, tá tendo as melhores câmeras ou as melhores estruturas para poder fazer um filme?
Hoje, na hora que eu estava dando a palestra, né, aconteceu que a energia caiu. E aí, nesse momento, um querido lá, um brancucho, falou assim, ô Falcão, começa a cantar aí. Tipo assim, não precisava, sabe? E sempre essas piadas vêm de pessoas brancas que tá disposta, às vezes, ali, constranger a gente num lugar que era o meu lugar ali de falar, né? E apresentar um pouco do que eu faço e tal. Então, estamos chegando nesse lugar, mas ainda não é o lugar 100% da hora pra gente ficar à vontade e sentir que a gente realmente faz parte daquele lugar. Porque o que tem acontecido? Infelizmente, a gente é mercadoria e mão de obra. Olha o processo da escravização ecoando. Qual é a mercadoria do nosso setor? Nossa imagem, nossa imaginação, nossas histórias. Em relação às ações afirmativas em editais federais operacionalizados por estados e municípios, como a PNAB e a LPG, a gente tem acompanhado, assim, isso, tem mais acertos que erros, mas os erros são muito cruéis, né, de lidar, que são as fraudes e algumas questões na execução, as fraudes na autodeclaração, né, pessoas que não são negras, que se autodeclaram negras. Então, a gente tem um departamento jurídico que recebe semanalmente reclamações, denúncias, pedidos de orientação sobre questões como, por exemplo, pessoas que foram chamadas para integrar equipes de determinados projetos durante a captação, forneceram cartas de anuência, porque é um procedimento, né, comum, inclusive para que se declare que, sim, meu projeto cumpre as metas de ação afirmativa e, portanto, eu vou acessar aqui essa verba. E aí, quando essa empresa acessa essa verba, descarta essa pessoa negra que deu a carta de anuência. Se o poder público não faz nada, ele está sendo conivente com a exclusão. Está se discutindo tanto a nova indústria Brasil, o audiovisual como parte desse processo de neoindustrialização, a soberania nacional, a presença do Brasil internacionalmente, né? Tá, mas vocês querem que a gente faça parte da festa só na foto? Ou vocês vão dividir o bolo? Criar espaços e possibilidades de forma ativa e não passiva, senão não vai acontecer. Porque se quer conservar uma ordem social brutalmente excludente e hierárquica que beneficia um grupo social num sistema econômico que está falido. O problema não é a diversidade. O problema é que esse sistema econômico no qual a gente vive não atende mais nem quem tinha privilégio nele. Ele está falido. Ele é um processo de autodestruição que está inclusive destruindo o planeta. Mas é muito mais fácil culpar as pessoas negras. Sempre foi. É muito mais fácil dizer que não dá para dividir o bolo para todo mundo, quando o bolo está acabando. Por isso que é preciso que haja políticas de Estado, inclusive para a gente viver melhor na sociedade, coletivamente. Porque a reprodução da exclusão reproduz violências, reproduz uma série de coisas. Né? Porque não existe justiça social sem justiça econômica. É vergonhoso que mais de 80% das salas de cinema do Brasil sejam ocupadas anualmente com cinemas dos Estados Unidos. E eu não estou dizendo que é um cinema ruim que a gente não deva ver, mas 80% não é demais, não. O Brasil não se vê, não se valoriza nesse nível. Por isso que discutir reparação histórica é sim uma discussão fundamentalmente econômica, mas a gente tem que dar conta de, por meio dessa reparação econômica, especialmente no audiovisual, intervir
numa lógica super perversa de um imaginário coletivo. Porque senão a gente não vai conseguir defender essa palavra que está tão na moda agora, que é a soberania. Se a gente não tem soberania do imaginário.